Alguma vez você já se perguntou se existe alguma vantagem em ter certeza que o mundo inteiro está contra você? Pois é, gente, eu não vou falar sobre todos os sabotadores internos, eu vou falar apenas sobre mais dois, mas acho interessante que vocês deem uma pesquisada, a lista é longa, mas o que a gente vai entender de fato é que é aquilo que parece nos proteger, apenas parece nos proteger. Hoje eu escolhi os dois sabotadores que são a vítima e o hipervigilante, né? A vítima, por motivos óbvios, eu acho que o próprio nome é autoexplicativo, mas o que acontece, né? Quem se sente vítima de tudo acaba focando em sentimentos muito dolorosos, com uma maneira de conquistar empatia e atenção. A grande pergunta é, será que isso funciona? Aquela pessoa que está sempre queixosa, que está sempre reclamando, que está sempre se sentindo de alguma forma preterida, que ao longo do tempo, no comecinho ela até pode, né, de alguma forma, provocar uma certa empatia, uma certa atenção, mas ao longo do tempo ela se torna cansativa e ela se torna repetitiva, porque assim, sempre são os outros, sempre é alguém, nunca foi minha culpa, né? E eu nem gosto de falar de culpa, eu gosto de falar muito mais de responsabilidade. Todas as nossas ações, elas geram consequências e evidentemente a gente precisa administrar as consequências dessas ações. A grande questão, a questão mais libertadora, né? Não é necessariamente aquilo que acontece com a gente, mas o que eu vou fazer a partir dali, porque eu acho que isso de alguma forma é aquilo que me movimenta, aquilo que gera energia e aquilo que faz com que as coisas aconteçam de um modo diferente, né? Então acontece que o vitimismo, ao invés dele trabalhar com motivação e resiliência, ele costuma encontrar-se em estados constantes de apatia e de fadiga, né? Uma frase que seria muito comum naquele que se utiliza, né, da vitimização, seria: é sempre comigo que acontecem essas coisas. O que a gente vai pensar que não tem nenhuma vantagem. E o hipervigilante? O hipervigilante, ele tem uma ansiedade contínua e intensa quanto a todos os perigos da vida e foco sempre naquilo que pode dar errado. Normalmente, pessoas assim, elas acreditam realmente que se elas pensarem naquilo que pode dar errado, elas vão estar protegidas, né? Então elas pensam sempre no pior, porque caso o pior aconteça, elas não vão ficar decepcionadas. O mais interessante, que essas pessoas às vezes não se dão conta, é que as nossas crenças, elas geram atitudes e elas podem promover a realidade. Então o que acontece? Se eu tenho certeza que tudo vai dar errado, provavelmente eu faço muito pouco para que as coisas realmente deem certo. E aí, nesse sentido, eu realmente crio uma realidade que se parece com aquilo que é a minha crença, né? Então, assim, essa pessoa não descansa nunca, essa pessoa está sempre em estado de alerta. E por estar sempre em estado de alerta e por estar muito cansada, ela perde o detalhe, ela perde o nuance e ela perde possibilidades. E além de tudo, quando realmente ela precisa agir, ela está tão cansada de pensar, ela está tão cansada de se proteger, que ela perde a possibilidade de resolver uma situação. Uma frase do hipervigilante seria a seguinte: eu estou sentindo que alguma coisa ruim vai acontecer. Se você se identificou com algum desses sabotadores, lembre-se que todos nós temos um sabotadorzinho interno dentro de nós. O que é importante? Que a gente o reconheça e que a gente trabalhe em cima dos nossos pontos fortes para que isso não nos domine. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem dar uma lida sobre esse assunto. Se vocês tiverem visto algum sabotador que eu não falei, que vocês acham que seria importante que a gente comentasse aqui, ou mesmo se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre alguns dos já mencionados, comenta aqui com a gente, tá bom?